compartilhar com vocês um pouco. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco agora, então, todas essas questões, tá? Bom, vamos lá. Para vocês, mudou aí a tela, só para a gente poder alinhar? Mudou sim, Luciano. Perfeito. Então, essa é a última vez que eu pergunto, para não ter problema nenhum. Bom, essa é uma questão, uma primeira pergunta, né, que ela é fundamental que a gente tem aqui de entendimento, né, os porquês de uma gestão subnacional. Quando a gente fala em mudanças climáticas, né, quem está aí um pouco mais antenado, quem está acompanhando um pouco, parece ser até de forma um pouco mais distante essa temática, mas sabe que o Brasil já assinou alguns acordos internacionais, que já fizemos aqui algumas reuniões ligadas à questão climática, né? Desde lá de 1972, né? Para cá, a gente vem, o mundo vem acompanhando um pouco dessa agenda ambiental. Eu acho que para nós aqui no Brasil, a principal foi a Rio 92, a Eco 92, né? E de lá para cá, a gente vem percebendo, né, uma transformação muito grande em algumas questões, principalmente ligadas à gestão pública, mas sempre a nível federal, né? O Acordo de Paris, por exemplo, né, que foi um grande e último grande marco, né, de declaração, de confirmação, foi feito a nível nacional. E começa a ter um entendimento nos últimos 10 anos, das principais referências bibliográficas no assunto, inclusive, de que bom, né, que a nível federal os países eles estão investindo nisso, porém, é nas cidades que existem os eventos extremos, né? Então, automaticamente, essa questão subnacional começa a trazer mais, chamar mais atenção, né? Então, ali, ó, as mobilizações para a governança, né, os atores climáticos estão também nas cidades, né? Então, a gente precisa começar a fazer um entendimento mais local, né? Porque quando você fala, por exemplo, de ações na macroeconomia, vamos trazer aqui como exemplo, né? Vamos trazer, sei lá, vamos facilitar empresas de fora para que elas, por exemplo, venham para o Brasil e façam contratações de empregabilidade. Ok, perfeito, isso vai, de repente, gerar aqui um pouco a economia em algum setor, vai trazer empregabilidade, mas isso é uma ação macro, né? Quando você fala, por exemplo, do território em especial, principalmente na questão dos eventos extremos, a gente tem que ficar muito atento a toda essa dinâmica fina, local, e por isso da importância da gente trazer para cá essas questões. O item ali, ó, construção de ações mais pragmáticas, né? Então, são realizadas também nas cidades, né? Uma coisa lá, o governo federal colocando uma política pública como diretriz, né? E a outra é você, na cidade, o prefeito, né, o vereador ali, próximo do cidadão, trazendo esse debate, trazendo essa política pública, né? Facilidade de conexão com a sociedade para alterações de paradigmas, então essa é uma outra questão, né? Quando a gente tem um minutinho, por favor. Eu estou numa outra sala aqui, e aí o pessoal na sala ao lado aqui está em reunião também, aí eu pedi para fechar a porta ali. Mas vamos lá, galera. A gente tem aqui, então, essas alterações de paradigma, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma diretriz falando, vamos pensar aqui na área de urbanização, quando você tem o Estatuto da Cidade, por exemplo, é uma lei federal, né, que ela dá diretriz e ali ela coloca que as cidades acima de 20 mil municípios, por exemplo, precisa ter um plano diretor, né? Então, o Estatuto da Cidade ele joga essa diretriz. E aí as cidades elas vão criar o seu plano diretor, que vai ser um plano ali que vai identificar as áreas onde se pode construir ou não, onde se pode ter, por exemplo, tipos de serviços, comércios, indústrias, enfim, né? É uma coisa mais acurada, mais fina. Então, é fundamental que a gente traga essa gestão. Eu estou falando aqui de argumentos que mostram o porquê da gente tratar a questão climática a nível local, né?
não excluindo os outros entes federativos. Isso é muito importante, tá bom? Mas a importância do entendimento a nível subnacional ele é fundamental nesse caso, né? E, por fim, ali, o envolvimento de uma agenda integrada de ação acontece de forma mais eficaz, né? Então, quando você começa por exemplo, a gente está aqui na cidade de Niterói, quando a gente criou, né, a Secretaria do Clima, isso gerou uma repercussão a nível nacional muito interessante. Então, diversas cidades, né, elas vêm conversando com a gente, querendo também fazer a implementação das suas secretarias. Então, a gente começa do clima, né? Então, a gente começa aqui no dia 12 de fevereiro, né, de 2021 com uma missão, né, que é também ser referência. E isso traz um senso de responsabilidade gigante para nós. Então, por isso, a gente tem que construir de uma forma bem sólida a política pública, mas de uma forma também muito democrática, participativa, enfim, para que a gente consiga legitimar todo esse processo, né? Eu vou falar disso também um pouquinho mais para frente aí. Então, a gente está fazendo, por exemplo, parceria com algumas cidades do entorno aqui da cidade de Niterói. A gente está fazendo parceria com uma cidade de fora do estado, de outra região, que é a cidade de Maringá, por exemplo, no Paraná. Enfim, a gente tem aí uma série de outras cidades, não vou ficar citando o nome de todas aqui, mas que a gente está construindo pontes para gerar, por exemplo, essa integração. E isso que é muito importante, né? Porque são trocas de experiências, um contribuindo com a ação do outro, e a gente consegue avançar, né? Recentemente, agora, a gente começou também um processo com São Paulo. A cidade de São Paulo criou um grupo executivo para se dedicar a essa questão climática. Então, isso também é muito importante para que a gente faça essa troca de experiências, né? Imagina a cidade de São Paulo, a capital econômica do Brasil, né? A estrutura que possuem. Então, eles podem, por exemplo, trazer algumas experiências para nós e vice-versa também pelo nosso pioneirismo, né? Bom, enfim, trocando aqui o slide. Vamos lá. Foi aqui. Deixa eu voltar. Foi. Então, ó, como fazer uma gestão subnacional na questão do clima, né? Então, essa é uma outra coisa que é importante também, né? Ou seja, primeiro, a gente vai ter que fazer o tempo todo essa sensibilização. E aí eu vou citar um caso para vocês, eu não sei se vocês viram no dia de ontem, no RJTV, eu tive a honra de iniciar aí, a gente teve a honra de iniciar um processo, né, de testes de ônibus elétricos aqui na cidade de Niterói. Então, a mobilidade sustentável é fundamental, né? A mobilidade, principalmente elétrica, tem zero emissão de carbono para a atmosfera, então isso é fundamental para a gente mitigar aí os gases de efeito estufa, né? E aí a grande questão além de todos os testes que a gente vai começar a fazer, a gente tem que começar agora a buscar a sensibilização da população. O passageiro ele precisa, por exemplo, aquele usuário do carro, né, do transporte individual, ele precisa se sensibilizar e perceber o seguinte: não, olha, se eu for para o trabalho de ônibus elétrico, por exemplo, eu vou contribuir para que a cidade ela mitigue seus gases, né? Eu vou contribuir para a minha pegada de carbono, eu vou contribuir, por exemplo, para uma qualidade do ar melhor. Então, esse jogo, por isso que eu falei no começo aqui da nossa palestra, dessa mudança de paradigma, ela vai ter que existir o tempo todo, né? Hoje não se concebe mais nenhum tipo de investimento de nenhum fundo internacional onde um projeto que não tenha um olhar de adaptação, de mitigação, de resiliência climática. Não tem, né? Eu tenho conversado com alguns fundos internacionais, principalmente o Fundo Europeu e o Banco Mundial, e todos dois são categóricos. Olha, se o projeto tem um caráter climático, um caráter climático de adaptação e mitigação, já é meio caminho andado para receber recurso, né? Então, fora outras questões, mas isso então é fundamental. E essa sensibilização a população precisa enxergar. E aí cabe também o papel do poder público, né? E aí eu vou falar para vocês aqui algumas coisas que a gente também está desenvolvendo para poder fazer essa sensibilização.
Uma outra, né? Buscar a transversalidade do tema na administração pública. A gente não pode só sensibilizar a população, a gente também tem que incorporar isso na dinâmica da administração pública. Mais um gole aqui, que hoje eu falei para caramba, hoje foi o dia da árvore, né? E a gente fez aí uma plantação grande em várias áreas da cidade, principalmente de forma simbólica hoje, mas também a árvore é um grande restaurador e sequestrador de carbono, né? Então, é fundamental que a gente também faça essa ação, que é também de sensibilização, né? Mas vamos lá, voltando para o tema aqui. É importante que a gente faça essa transversalidade. E a gente também está construindo aqui um instrumento de gestão para isso. Isso também é fundamental. Toda vez que a gente tem reuniões gerais, né, com todas as secretarias, o prefeito, inclusive, coloca essa questão da integração e da transversalidade como fundamental no processo, não só para a sensibilização climática, mas para todo um contexto também de governo, né? É importante você entender as ações e projetos e metas das secretarias afins para que você consiga, inclusive, conectar e facilitar e dar mais eficácia a todo um processo. E aqui em Niterói a gente tem feito esse papel de uma forma bastante assertiva. Bom, envolvimento da sociedade na construção da política pública, isso é fundamental, é básico, né? Se você não faz isso, principalmente de forma democrática, a lei ela fica só no papel, ela não se transforma na prática social. Então, eu aprendi isso em diversos fóruns, né? Principalmente o último, que foi quando eu fui composto lá, quando eu compus a diretoria do Comitê da Baía de Guanabara, lá existe um trabalho de governança tripartite, ou seja, você tem lá o poder público, você tem a sociedade organizada e você tem também os usuários de água, né, que são principalmente as empresas aí, que detêm a questão do recurso hídrico. E aí, automaticamente, ali a decisão ela é tripartite, né? Então, isso é fundamental, porque daí você entra num consensuado, votação e tudo mais, mas a decisão ela é feita pelos principais atores. A política pública, se não for construída dessa forma, ela não pega, né? Então, é fundamental que a gente faça essa construção. E o último item desse slide, né, construir parcerias com diversos atores institucionais. Isso é fundamental para que a gente faça, então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, dentro da universidade, né? Ou seja, trazer a universidade para próximo. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, a universidade ela pode contribuir, contribui, né, por esse debate, não só por convidar aqui um secretário para a gente poder discutir, debater e propor em conjunto aqui várias ações, mas também começar a fazer um trabalho de correalização, isso que é mais importante, né? Então, atores institucionais como as universidades, como eu citei agora, empresas, né? É importante você sensibilizar as empresas, você sensibilizar ONGs, enfim, você fazer um trabalho grande aí de bastante consolidação dessa política pública. Bom, prioridades da agenda climática, né? Existem diversas prioridades. Eu acho que essas três aqui estão como centro norteador do nosso debate. Um grande eixo principal aqui de trabalho nosso é falar da justiça climática. Porque quando a gente fala de evento extremo, né, quando a gente fala aí de ondas, por exemplo, de calor, de escassez, por exemplo, pluviométrica, isso, por exemplo, ele vai ter um impacto em toda a população, obviamente. Mas quem vai sofrer mais vai ser a população mais vulnerável, né? Quando você tem uma enchente em algum local, impacta aí toda uma dinâmica urbana, mas você não tem dúvida que a população mais vulnerável ela vai ter problemas com relação a isso, né? Problemas muito mais graves, sérios. Então, é importante que a gente sempre coloque uma orientação onde a população vulnerável ela tenha um impacto ainda mais assertivo dentro do poder público. A gente acabou de sair agora à tarde, né? A gente estava numa reunião numa comunidade aqui em Niterói. Quando eu estou eu sou professor também, né, de geografia, parei de dar aula depois de 20 anos agora, no final
do ano para assumir essa responsabilidade aqui. Mas quando eu estou em aula, eu sempre faço aí umas interações, né? Porque, por exemplo, eu fui convidado aqui, existe uma galera aqui com a gente, tem 42 participantes aqui, que eu estou olhando agora, mas, por exemplo, eu não sei se a maioria é do estado do Rio de Janeiro, se é da cidade do Rio de Janeiro, se conhece aqui bem o estado, né? Para a gente poder identificar alguns exemplos mais específicos da plateia, né? Mas vai ser bom na interação final aí, quem quiser se colocar, vai ser importante e colocar mais ou menos isso, até para a gente poder pegar outros exemplos de outras cidades, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Resiliência, esse vai ser um papel fundamental, né? A gente não tem dúvida que as mudanças climáticas estão em curso, a gente não tem dúvida dos impactos, né, do aumento da temperatura a nível global, a gente não tem dúvida disso. O que a gente pode fazer para reduzir, como que seremos resilientes em todo esse processo de alteração? Então, é isso que vai entrar aí a agenda de adaptação da cidade, né? Porque a gente não tem dúvida disso. O último relatório, o AR6, né, do IPCC, que mês passado foi publicado, ele deixa claro isso, né? Não existe, por exemplo, agora mais dúvidas sobre elevação do nível dos oceanos, né? Não existe mais dúvida dos impactos regionais, né, de escassez de chuva, por exemplo, na Amazônia, na redução da evapotranspiração. Então, o que nós, né, enquanto população, enquanto poder público, o que a gente vai ter que ter enquanto cidadão, enquanto poder público resiliente, né? Então, isso é uma outra prioridade que precisa passar para a prática, né? E a outra é as alterações paradigmáticas que eu venho falando aí desde o início, né? Ou seja, será que vai valer a pena a gente repensar, por exemplo, o que a gente come, né? Será que o que a gente come impacta muito a questão climática? Sim, impacta muito, né? Será que a alteração de dieta, por exemplo, ela deve passar, então, pelas escolas, né, municipais, as escolas públicas, as escolas particulares? A gente entender, por exemplo, que será que é importante comer carne vermelha todo dia? Podemos comer carne vermelha todo dia? Esse é um assunto que a gente tem que discutir e tem que debater, né? Será que é importante a agenda federal investir fortemente no agronegócio? Será que o Brasil ele precisa ser um grande exportador de alimentos? E será que esses alimentos eles estão impactando como nos recursos hídricos, né? Será que eles estão impactando como no solo? Será que os fertilizantes, será que os pesticidas eles estão contribuindo, por exemplo, para efeito aí, para o efeito estufa, né? Será que eles estão emitindo gases de efeito estufa? Será que todo um processo aí de desmatamento que a gente está acompanhando, né? Que nos últimos 4 anos se elevou consideravelmente, será que esse processo de desmatamento ele precisa existir frente aí a um avanço do agronegócio? Será que o Brasil poderia mudar o seu paradigma, ao invés de se orgulhar de vender soja, começar a se orgulhar de vender, por exemplo, avião, vender carro, vender tecnologia, informática, né? Então, são alterações paradigmáticas que a população precisa chegar, não sei, em consenso, obviamente, mas precisa debater, precisa discutir, e a gente está fazendo isso aqui hoje, né? Bom, e aí a gente chega na atribuição, né? Algumas atribuições aí da Secretaria do Clima, né? A Secretaria ela tem algumas atribuições, eu coloquei 3 principais aqui que são norteadores. Eu falei até então de coisas mais gerais, né? Então agora eu vou dar um foco um pouco mais aqui na nossa Secretaria. Então, primeiro, né, o que a gente precisa fazer aqui, né? Então, ó, primeiro lá desde 12 de fevereiro, foi uma sexta-feira, se eu não me engano, isso aí, 2 de fevereiro de 2021, me corrijam, quem quiser dar uma olhada no calendário aí, foi uma sexta-feira, eu me lembro que depois, quando o prefeito nos chamou, no dia 11, falou da Secretaria do Clima, no dia 12 já estava lançando o decreto, né, e a gente ajustou tudo e quase que eu não dormi nos outros dias,
comecei a me debruçar, junto com minha pequena equipe aqui, mas muito dedicada, né, para a gente poder começar a construir a política pública, né? Então, começamos a fazer o regimento interno, começamos a entender o porquê da gente sentar nessa cadeira e quais são aí os nossos desafios, né? Bom, elaborar os princípios, as diretrizes, objetivos, metas, né, da política pública municipal de combate às mudanças climáticas, né? Então, isso agora, né, nesse momento que a gente está passando, toda essa construção, essa elaboração, ela está sendo feita principalmente aí, ó, com o item 3, eu vou pular o 2 agora, lá, promover a participação da sociedade, da academia, iniciativa privada, na construção das diferentes ferramentas e instrumentos de gestão da política pública. Então, o item 1 e o item 3, eles são intrínsecos. Junto com o 2, olha o 2, articular a integração da política pública municipal de combate às mudanças climáticas com os planos setoriais e planos estratégicos do município de Niterói. Então, os 3 itens, eles se complementam em si, né? Então, não existe aqui uma política pública onde você tenha, por exemplo, quando a gente tem aí, e eu vi vocês, né, fazendo um trabalho muito bacana sobre os ODS, né, e cada ODS trazendo um debate específico, e eu estou falando aqui em especial do ODS 13, mas se você para analisar os 17 ODS, mais da metade tem ligação direta com a questão climática. Mais da metade tem questão direta com a questão climática. Então, é um assunto transversal e precisa ser trabalhado de forma integrada, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa ficar muito atento nisso. E aí, o que a gente faz aqui na Secretaria para poder tocar todas essas ações, né? Então, o que a gente vem buscando de instrumento de gestão para poder cumprir essas diretrizes, para cumprir parte desse debate que eu estou trazendo para vocês, né? Para a gente poder começar a fazer esse entendimento. Então, né, o Comitê Intersecretarial de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas. Então, que comitê é esse? É um comitê com 10 secretarias envolvidas, onde essas 10 secretarias elas se colocam, né, de uma forma bem propositiva a toda a questão, por exemplo, de mitigação e adaptação. Então, a gente envolve aí Defesa Civil, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, eu não vou lembrar de todas agora as 10 aqui na minha cabeça, mas, enfim, a gente tem aqui um trabalho bem robusto e integrado, né? Então, não se cabe mais fazer uma reforma numa escola, vamos, por exemplo, né, o que a gente está fazendo agora, a Secretaria de Educação está fazendo reforma em algumas escolas para poder ir fazendo o processo de reabertura pós-pandemia, né? Mas como que a gente vai fazer essa reforma se a gente não pensar na questão climática também, né? Se a gente não colocar ali célula fotovoltaica, se a gente não colocar ali lixeiras para separação do resíduo, se a gente não colocar ali, por exemplo, um curso de capacitação para os professores, para os alunos, para entender a questão climática, né? A gente começar a construir uma agenda em conjunto em todo esse processo. Enfim, será que vale a pena a gente colocar, e lógico que vale, eu estou fazendo aqui uma interrogação, mas é lógico que vale, né? Fazer um diagnóstico, por exemplo, de como os pais deixam os filhos na escola, né? E chega para os pais e fala assim, pais, se a gente tiver aqui ciclovia que chega até a escola, você viria de bicicleta, né? Se a gente tem aqui paraciclo e o aluno já pode vir sozinho de bicicleta, ele pode, por exemplo, deixar a bicicleta ali na frente da escola enfim, e deixar de usar um transporte com matriz de carbono, né? Então, todas essas questões elas precisam ser bem trabalhadas. Então, a gente tem feito um trabalho bem legal com diversas secretarias nesse sentido. Um segundo item, né, Fundo Municipal de Mudanças Climáticas. Esse fundo é uma meta nossa para médio prazo, tá? A gente já iniciou aqui na meta 8, tá? Um assunto que é
um avanço aí do debate com o legislativo, né? O Fundo Municipal de Mudanças Climáticas, ele precisa ir para o legislativo para ser configurado, obviamente, e lá a gente também está fazendo a indicação no item 8, né? Que a gente fez uma carta compromisso entre legislativo e executivo. A questão climática ela precisa ser trabalhada por uma questão de Estado, né? O executivo daqui a 4 anos pode mudar. Então, toda a questão, por exemplo, que a gente vem trabalhando aqui, ela não pode ser perdida. Então, ela não pode, daqui a 4 anos, entrar um outro gestor público e ter um entendimento totalmente diferente do anterior e falar assim, eu vou desconstruir tudo o que aconteceu até então, ou por vaidade política, ou por entendimento diferente, enfim, né? Mas eu vou desconstruir tudo e vou começar do zero uma nova questão. Então, isso acontece muito no setor de educação no Brasil, né? As políticas públicas de educação, elas precisam ter aí uma certa continuidade do processo, né? A gente não consegue, por exemplo, de um ano para outro, em 4 anos, melhorar sensivelmente os índices educacionais de um município, quiçá de um país. Para isso precisa ser de Estado, né? Mas não é. Aqui a gente está fazendo diferente, aqui na cidade de Niterói, a gente está colocando o legislativo como parceiro, a gente construiu aí em conjunto a Frente Parlamentar do Clima lá na Câmara, e a gente está assinando aqui no item 8, né, a carta compromisso entre legislativo e executivo. Então vai ser aí uma troca técnica de trabalho, né, para a gente construir a política pública, para se daqui a 4 anos essa gestão ela não der continuidade, que as leis do município consigam encaminhar todo esse processo. Tá? E aí, fazendo, então, um retorno aqui, o item 2, né? Esse fundo municipal ele vai ser um fundo muito importante para a gente poder trazer recursos, né? Tanto nacionais quanto internacionais, para investimento especificamente em projetos e ações ligadas à emergência climática. O item 3 é o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas. A gente criou o Fórum Municipal aqui, o fórum onde a gente tem aí os principais atores, né, da cidade de Niterói. Então, a gente tem ONGs, a gente tem iniciativa privada, a gente tem o poder público e a sociedade organizada. São 4 setores, esses 4 setores conversam entre si e a gente tira ali de forma democrática as principais diretrizes para a construção da política pública. O item 4 ali, Rede Municipal de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, né? Então, essa rede vai ser uma rede muito importante de desenvolvimento científico. Essa rede é uma constituição de universidades, então, hoje, a gente tem aí as públicas, principalmente, né? Que é a Unirio, a FRJ, a UF e o UERJ, já se colocaram à disposição, algumas outras particulares também já se colocaram, como a Universo e a Estácio e a Maria Tereza, e deixo aqui o convite também para a UVA, para que também faça parte dessa rede municipal de pesquisa, para a gente colocar aí o assunto de mudanças climáticas nessa roda, né, de conversa científica e que a gente consiga construir com embasamento técnico, teórico, bem fundamentado, toda a política pública. O item 5, painel municipal de mudanças climáticas. Esse painel, a gente já está em construção dele, né? A gente quer aqui colocar as principais informações do município de Niterói, os principais indicadores, dados, né, de adaptação e mitigação. E aí mostrar, então, a partir de então, todos os projetos que a gente começa a desenvolver, como que eles estão dando a resposta à emergência climática. Estamos investindo, por exemplo, em ciclovia. Não sei se vocês sabem, mas Niterói hoje é a cidade onde você tem a maior quantidade de mulheres, né, ciclistas do Brasil, percentualmente. Então, já foi feita essa contagem, então isso a gente fica muito feliz com isso tudo. E aí o que acontece? Até 2025, a gente tem uma meta que é colocar Niterói como sendo a cidade mais ciclável do país. Isso é ótimo. Por quê? Porque isso gera, por exemplo, também redução de gases de efeito estufa. A pessoa
Oi, Matheus. Quer falar alguma coisa? Acho que foi distração do microfone do Matheus Pestana. Enfim, vamos lá. E aí o que acontece? Isso, por exemplo, gera para nós, né? Essa... Matheus, quer falar alguma coisa? Sem problema nenhum. Ou então, se for distração, quem tiver da organização e puder silenciar o microfone dele, que ele não deve estar ouvindo agora. Tá bom? Obrigado. E aí, automaticamente, esse painel, né, vai mostrar, por exemplo, um projeto de expansão da ciclovia, e aí, automaticamente, o quanto de carbono que a gente deixou de emitir, né? Então, isso é fundamental. O 6, que é o Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência de Niterói, a gente está botando agora para cotação orçamentária já, e já vai para a rua até o final do ano. Provavelmente até no final de outubro já sai, né? É para trazer aí um plano robusto, né? Então, a gente tem 12 meses para a empresa que ganhar o edital público, trazer um estudo robusto, né, de um plano de adaptação, mitigação e resiliência para a cidade de Niterói. Plano esse que vai dar aí bastante conteúdo, né, para toda a construção da política pública. Além disso, um programa municipal de educação para as mudanças climáticas. Então, aqui a gente já está até falando não mais num programa de educação ambiental, e sim num programa de educação climática, né? Porque a questão climática está acima ainda e transversal para caramba dessa questão ambiental, vamos pensar nesse sentido, né? Não estou dizendo que a questão climática ela é mais importante que a questão ambiental, mas é uma questão que hoje a gente sabe que ela é muito mais transversal, então por isso a educação climática ela se faz presente. E já estamos iniciando a parceria com a Secretaria de Educação para isso também, né? Já iniciamos todo o projeto aqui. Além disso, a Carta Compromisso, já falei, o item 8, né? E o item 9, o Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas. Acredito aqui que muitos de vocês sejam jovens, né? De 18 a 29 anos. A gente constituiu aqui o Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas. Esse fórum ele é fundamental para nós, trazer a demanda da juventude frente a toda essa questão, ela é muito importante, ela é legítima, né? Então, é fundamental porque a gente está construindo uma cidade para todos, mas, em especial, quem vai usufruir mais disso, pelo menos de forma etária, são os jovens, né? Então, nada mais justo que incluir na agenda todo o debate da juventude nesse processo. Bom, queria aqui deixar meu agradecimento, queria convidar cada um aqui, a cada uma, para que interaja também nas redes sociais, né? A nossa rede social é a seclima.niterói, né? Então, SE, né, de secretaria, então, seclima.niterói, então, procura a gente lá. E o meu também pessoal, caso queiram também, é Luciano Paz, né? E lá a gente também coloca aí muitas questões ligadas à emergência climática. Eu vi que tem muitas mensagens no chat, só estou vendo agora. Vou pedir então para... Estou aberto aqui, vamos conversar, fiquem à vontade. Isso aí, gente. Quem quiser, fique à vontade de abrir o microfone e fazer perguntas para o Luciano. Desde já, quero parabenizá-lo. Luciano, muito obrigada pela palestra, foi muito bacana. Ainda mais que estamos com esse tema aí tão emergente, que é mudanças climáticas, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade. E, galera, quem quiser, fique à vontade aí, viu, de abrir o microfone, ou podem fazer pelo chat as perguntas. Se puder abrir o microfone, abrir a câmera, eu sou humano, gente, demais. Então, podem ficar à vontade, não tem problema nenhum, eu adoro isso. Mas fiquem também à vontade se quiser fazer no chat. Estou botando aqui, inclusive, aqui a Secretaria do Clima, estou colocando o meu pessoal também, a gente está fazendo vários avanços aí, fiquem à vontade.
Bom, vou abrir aqui com uma pergunta. Você está falando sobre a parte da educação ambiental, a escola e a reforma das escolas, já? E aí me veio assim, não seria interessante unir, não construindo a escola, claro, porque os alunos estão longe, né? Mas depois, você trazer uma educação ambiental que fosse uma coisa assim, que pudesse ser usada na cadeia. Acho que a Fernanda teve um probleminha ali com seus animais de estimação. Sim, tem alguns, eles começaram a latir para fechar a porta aqui. E Sem eu queria problema. dizer o seguinte, por exemplo, existe um aquecedor solar de baixo custo, né? Que usa PVC e tudo mais, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, será que não seria interessante inserir essas tecnologias de baixo custo e aí traria uma educação ambiental para dentro da escola pública e, ao mesmo tempo, ia atuar na mudança climática? Fernanda, desculpa, eu não entendi muito bem a sua questão aqui. Você levantou da escola pública, falou de aquecimento solar. Não, porque existe um aquecedor solar de baixo custo. É só um exemplo de uma engenharia de baixo custo mesmo. Tá. Mas é trazer isso para os alunos trabalharem com isso, que seria uma tecnologia que eles vão aprimorando e levar também para fora da escola, mas ia trazer esse cara de educação ambiental também. Sim. Isso é muito legal, né? A gente tem aí diversos projetos, né, que são desenvolvidos nessa área, e eu acho que esses de baixo custo, eles são demais, né? E quando a gente vê aqueles memes, né, agora a NASA vem e tal, o brasileiro é muito criativo, né? E a gente tem pessoas aqui muito capacitadas, né, tecnicamente, de forma criativa, e isso tem contribuído demais para que a gente consiga construir aquela resiliência que a gente falou, né? Então, sem dúvida, a gente tem aí muitos exemplos. Você citou um, né, do aquecimento, por exemplo, solar, né? A gente tem o reuso da água, por exemplo, né? Pegando aí, fazendo a coleta nas próprias calhas dos telhados, e aí a gente dá a importância da água, o porquê da importância da água, porque isso é muito... hoje a gente está passando uma crise hídrica sem precedentes, né? Então, e principalmente a nossa conta de luz está ficando mais cara porque a nossa matriz energética ela é hidráulica. Então, em grande parte, né, perto de 60% da nossa matriz energética brasileira, ela vem ali da geração de hidrelétricas. Então, automaticamente, a gente precisa repensar em formas, né, para que a gente consiga diversificar cada vez mais e não colocar ali em cima uma pressão muito grande na questão hídrica. Então, sem dúvida, Fernanda, isso aí é um papel que precisa ser feito e por isso dessa sensibilização dos professores e dos alunos. A gente vai começar agora um curso de capacitação, mês que vem também, com 100 jovens aqui na cidade de Niterói, né? E esses 100 jovens, eles serão os nossos principais líderes climáticos. A gente já se conectou e depois a gente vai fazer esse curso também com os professores, porque a agenda climática é uma agenda ainda muito nova para muita gente, né? Sim, com certeza é algo muito novo mesmo. Não se fala muito disso, principalmente nessa vertente muito transversal, né? Você tem a mudança dos isolados, inclusive foi que você falou das UDS, né? Porque quase tudo vai englobar em algum ponto mudança climática. Então, isso é realmente um assunto novo que está tomando forma um pouco mais agora, né? Sim, exatamente. Ô, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso estar equivocada, né? Mas a Niterói foi uma das pioneiras aí, cidades pioneiras, a ter essa Secretaria do Clima, pelo menos aqui na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro. Me responde, por favor, quais assim são os desafios que você acha que são os maiores para fazer gestão em relação a essa temática de mudanças climáticas? Ótima pergunta. Desculpa, só que o seu nome não está aqui, só está Comissão de Engenharia Ambiental. O meu nome é Tamires. Tamires. Com PH? Eu anoto Isso. tudo aqui. Tamires, é verdade. A gente tem alguns desafios, né?
alguns eu até falei aí rápido ao longo da nossa apresentação. A gente tem um desafio que é colocar, por exemplo, na cabeça do cidadão, né, a importância do papel, não da responsabilidade isolada e só dele, não, né? Mas a importância do papel dele contribuindo no processo. Engraçado que ontem, quando a gente saiu lá no RJTV, falando sobre, por exemplo, o ônibus elétrico e tal, aí no final da reportagem, o jornalista que estava lá, o Edmilson Ávila, ele falou assim, mas é só uma cidade, ou seja, não vai ter importância nenhuma, né? Eu discordo completamente dessa forma de pensar, né? Eu acho que a gente precisa, sim, mesmo se for mais difícil, mesmo que, por exemplo, você tenha dificuldade, mas que você faça o seu papel de forma individual, né? No nosso caso aqui de uma cidade. É a primeira Secretaria do Clima do Brasil, tá, Tamires? Então, por si só já um grande desafio. Então, não existia nenhuma outra prefeitura, por exemplo, que já tivesse feito uma Secretaria do Clima para que a gente pudesse se inspirar, por exemplo, num regimento interno da Secretaria. E toda Secretaria precisa ter um regimento interno, um organograma, uma estrutura, né, para que a gente consiga, por exemplo, viabilizar as questões burocráticas do município. Então, a gente tem que construir um regimento interno. Então, esse foi um desafio inicial. Um outro desafio, por exemplo, é a questão orçamentária, né? Um outro desafio, por exemplo, é a questão da integração das pastas. Mas eu acho que a gente está conseguindo fazer de uma forma bem positiva tudo isso. A gente tem aí a COP26 agora em Glasgow, lá na Escócia, né? Agora no início de novembro. E ali vai ser um desafio muito grande, né? Trazer, então, o debate subnacional, como eu falei para vocês, a ONU tem falado muito sobre isso, tem investido muito nisso, né? Ou seja, trazer um debate aí local, do território, para as questões climáticas. Então, esse vai ser um grande desafio, né? Que vai ser sensibilizar os municípios para ter esse entendimento, né? Eu participei no mês passado, só me alongando um pouquinho mais, mas para já fechar, eu participei no mês passado de uma série de audiências públicas aqui na cidade, que a gente está fazendo a revisão de uma parte específica do plano diretor, né, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, é fundamental que a gente faça essa revisão urbanística, e isso está sendo feito com audiências públicas, com participação da sociedade, enfim. E aí, por exemplo, já na primeira audiência, uma pessoa na plateia, que bom que foi uma só, entre várias que estavam lá na plateia, muitas pessoas na plateia, mas uma levantou e questionou, por exemplo, o porquê da Secretaria do Clima, já que, por exemplo, estava um inverno muito rigoroso e o aquecimento global não existia. Por conta disso, ele questionava o aquecimento global ali. Enfim, para mim foi fácil responder aquilo, né? Porque eu estou acostumada a lidar com crianças, com adolescentes, então assim, eu tenho paciência, sabe? E aí eu sei falar de uma forma muito simples, simplória, e aí eu tive que ali uns 5 minutos explicar um pouquinho para ele a questão do aquecimento global, efeito estufa, e aí as mudanças climáticas, mas enfim, estou até fazendo uma brincadeira aqui, mas eu não fui deselegante com ele em momento nenhum, mas é importante essa questão com essas pessoas, né? Então a gente precisa mesmo passar isso. Da mesma forma que na década de 90, a Secretaria do Meio Ambiente era uma coisa absurda. Para que criar uma Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu tenho um membro da equipe aqui, ele tem 65 anos, um cara super experiente, ele fala isso, que ele foi o primeiro secretário de meio ambiente, e aí automaticamente da cidade. Então, ele fala que o que eu passei no início lá é o que ele passou lá na década de 90, quando foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, né? E hoje a gente não consegue conceber nenhuma cidade sem uma Secretaria de Meio Ambiente. Luciano, muito bacana. Realmente, concordo com você no quesito em relação quando você mencionou sobre a reportagem, né, que passou, eu acredito sim também que
por exemplo, vocês aí se tornem exemplo para outras cidades também se basearem em vocês e tornarem isso também uma medida. Olha só o quão interessante seria se outras cidades também tomassem essa atitude, essa iniciativa que vocês estão tendo em relação aos ônibus, né? Então, é muito bacana. Muito obrigada por responder aí a minha pergunta. E, gente, se alguém tiver perguntas ainda, podem falar, abrir o microfone aqui, não fiquem acanhados, porque geralmente a galera fica um pouco com vergonha. Tira uma dúvida para mim. Isso aqui faz parte de alguma aula em especial, de alguma disciplina ou não? Então, na verdade, não faz parte. A Fernanda trouxe aqui para a gente essa brilhante ideia, que ela também faz parte da comissão, como estamos aí, sábado é o dia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela quis trazer essa semana para justamente estar abordando sobre esses temas, né, discutindo com o pessoal, trazer palestrantes que saibam sobre o assunto, mas não tem nada a ver com disciplina, não. Embora, sim, quem esteja aí cursando engenharia ambiental, né, como eu curso, está muito próximo da disciplina de emissões atmosféricas que a gente tem durante o nosso curso. Então, entendi. Não sei de outros, mas aqui, Luciano, nós temos pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive pessoas assistindo a gente do exterior, da Alemanha. Então, muito bacana essa abrangência que tomou esse evento. Eu acredito que foi um assunto que chamou bastante atenção. E temos aqui elogios para você da palestra, falando que foi uma excelente palestra, agradecendo também pela sua disponibilidade. Perfeito. E pelo conteúdo também. Então, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, porque senão a gente vai abrir aqui para a gente estar realizando um sorteio, que nós temos um sorteio. Aí, arquitetura e urbanismo, temos a arquitetura e urbanismo também. Vários cursos, que legal. Eu sou geógrafo de formação. Outra que falou que eu sou estudante da ONU. Oi, eu sou estudante da ONU. Para mim, me ajuda muito. Que legal. Foi o que a gente está falando, né? Mudança climática é uma coisa transversal. Vai abordar várias áreas, então acaba agregando gente de vários cursos, né? Então, a arquitetura pode entrar ali quando você pensa, de repente, no design de um prédio, engenharia civil também quando você pensa em construção, o educador. Então, você vai realmente abraçando muitas áreas, né? O tema do ODS se torna muito importante exatamente por causa disso. Verdade. Luciano, eu tenho uma dúvida. É sobre a questão assim, de termos agora uma Secretaria do Clima, a Secretaria Municipal do Clima, em Niterói. Já teve algum caso assim, de outros municípios, outros secretários entrarem em contato com você sobre querer adotar isso, eles implementarem no sistema interno deles? Sim, André. O prefeito de Maringá, no Paraná, mandou uma mensagem para mim e tal, e a gente marcou uma reunião com a equipe técnica, né, nossa e deles lá, e a gente está construindo um convênio entre Niterói e Maricá, né, com o objetivo, inclusive, da gente replicar demais secretarias do clima pelo Brasil afora. Ele faz parte também da Frente Nacional de Prefeitos, assim como também o nosso prefeito aqui de Niterói, o Axel Grael, também vice-prefeito lá, e aí automaticamente isso vai ser uma questão para contagiar aí diversas outras prefeituras, porque a gente está percebendo agora, né, que a cidade que daqui para frente não começar a se organizar para fazer planos de adaptação e mitigação, cidades que precisam ser resilientes, porque principalmente Niterói, né? Eu estou vendo aqui tem um pessoal de Cabo Frio, Minas Gerais, enfim. Mas, por exemplo, Niterói é uma cidade litorânea, né? Então, é fundamental a gente pensar, por exemplo, na questão da lei uso e ocupação do solo, pensar uma cidade, porque nas próximas décadas, porque a maré ela vai subir, né? Os oceanos eles vão se elevar. E aí, como é que está a cota altimétrica, por exemplo, das áreas litorâneas, das praias? Qual vai ser a influência desse impacto para a cidade? Né? Então, a gente não pode aqui ter uma irresponsabilidade de trabalhar uma cidade só tapando buraco.
a gente tem que fazer um planejamento estratégico para a cidade, né? Sim. Então, isso é fundamental. Isso a gente tem feito muito aqui dentro da Secretaria do Clima. Então, a gente está conseguindo contagiar e está sendo muito bacana, sabe, André? Está sendo muito legal. Querido, esteja contagiando não só lá a secretaria, mas aqui todos aqui presentes também, né? Você levantou um ponto sobre uma questão muito importante também, a questão dos indicadores, né? E de ampliar as ciclovias, né? E você houve uma análise aí da questão de mulheres em Niterói utilizarem um pouco ciclovias, né? E assim, teve algum estudo mais aprofundado sobre essas partes na questão de redução de emissões? Sim, a gente fez um inventário de gases, junto com a participação do ICLEI, não sei se vocês conhecem, né? um braço importante aí de desenvolvimento de municípios. E o ICLEI, a gente conseguiu fazer um inventário de gases entre 2016 e 2018. Isso há 3 meses atrás a gente acabou ele. Aí agora a gente vai fazer um inventário de gases de 2019, 20 e 21 até o final do ano que vem. Qual é o objetivo desse inventário de gases? Entender quais são os principais setores que estão emitindo gases de efeito estufa, né? Os principais, por exemplo, o principal, por exemplo, aqui em Niterói é a mobilidade, né? Então, o transporte público. As indústrias muito pouquinho, até porque a gente não tem uma quantidade muito grande de indústria aqui na cidade de Niterói. Aqui é o terceiro setor, o serviço e comércio, que é mais difundido, né? Então, automaticamente, o que a gente tem que focar aqui é na questão da mobilidade. Para isso, e por isso, né, a importância da gente entender o que a gente tem e para onde que a gente quer ir. E o inventário de gases ele foi fundamental nesse processo. Como é que se escreve ICLEI, que você tinha falado? ICLEI, da mesma forma que se fala, é I-C-L-E-I. Eu tenho uma reunião com eles agora às 6h30, inclusive, por isso que eu perguntei, vou botar aqui no chat, ICLEI. Eles são hoje os principais facilitadores dos governos para a ida à COP26, né? Então, eles querem colocar Niterói como um case, inclusive, por conta do pioneirismo da Secretaria do Clima, né? Então, eles querem fazer uma curadoria fina, né? Quer fazer toda uma programação bem específica para nós, agora na COP26, para que a gente consiga lá fazer um debate mais propositivo da agenda climática aqui da cidade. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Luciano, gente? Pode mandar aí no chat, tá? Eu tenho mais uma, assim, a do André me abriu a curiosidade. Como é que funciona essa métrica da cidade mais ciclável, né? Porque em relação a quilômetro nunca vai ser, porque Niterói é uma cidade com extensão territorial pequena. Então, eu fico imaginando que, de repente, pode ser igual a quando você avalia a cidade inteligente, que você avalia de quilômetro por pessoa, né? por morador. Assim exatamente também? isso, é per capita. É a cidade mais ciclável do país per capitamente, né? Então, a gente tem aqui aproximadamente 520 mil habitantes, e aí, automaticamente, a gente consegue fazer aí um parâmetro percentual de acordo com a quantidade de ciclistas. Amanhã mesmo, por exemplo, em um dos trechos que vai ser iniciado obra de ciclovia, num bairro aqui da cidade de Niterói, ali em Cambuinhas, não sei se alguém aqui pode conhecer, né? Entre Piratininga e Cambuinhas. A gente está finalizando agora a ciclovia de Piratininga e para outra praia, que é Cambuinhas, a gente vai iniciar o trecho 2 agora da ciclovia. Então, amanhã, por exemplo, vão ter pessoas monitorando a quantidade de ciclistas que estão passando ali, né? Com esse objetivo, da gente entender o projeto, dimensionar o projeto, né? Saber o quanto, por exemplo, de ciclistas que passam por ali, até para a gente fazer uma obra específica a partir da demanda que existe hoje. Só que a gente também sabe que sempre quando faz uma implementação de um modal cicloviário, a quantidade é absurdamente gigante que se amplia de pessoas usando bicicleta. Muita coisa. Eu moro na região oceânica de Niterói e venho, de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, né? Eu saio lá da região oceânica
e vêm de bicicleta para o centro da cidade. Esse trecho, por exemplo, em alguns sinais aqui próximo do centro, dependendo do horário que eu esteja pedalando, tem engarrafamento, entre aspas, de bicicleta, né? Você é daqui de Niterói, Fernanda? Sou de Niterói. O Roberto Silveira fica parado na hora do rush e agarrando a bicicleta mesmo. E eu acho ótimo isso, né? Eu acho ótimo. Aquele sinal ali da Miguel de Fria está sempre muito cheio também. Porque ali é um sinal mais demorado, né? Porque, por exemplo, né, ainda existe o pensamento rodoviarista, né? Uhum. Então, ainda existe a prioridade para o carro, né? Então, quando o motorista começar a perceber, porque eu ando de bicicleta desde sempre, né? E eu me lembro que quando eu era mais moleque, eu andava de bicicleta e aí o carro ficava chateado que tinha ali um ciclista ocupando um espaço na rua, né? Hoje em dia o motorista ele já não fica mais... Bom, pode até ficar chateado, mas ele não expressa mais verbalmente, né? Ele não grita, ele não xinga, às vezes dá muito fino, mas assim, ele já entende que o ciclista faz parte do trânsito, ou pelo menos deveria entender, porque está no Código de Trânsito Brasileiro, e ali o pedestre faz parte, o pedestre, inclusive, é prioridade, né? Mesmo fora da faixa. Enfim, são coisas de educação para o trânsito que precisam ser também discutidas. Com certeza, com certeza. Mas eu já digo que pedalar em Niterói é realmente muito bom. Eu moro em São Francisco, eu ajudo na Maria Tereza, ia sem bicicleta. Eu já trabalhei também em Pratinga e ia para andar de bicicleta, e realmente... Muito legal. Muito é uma vantagem nossa agora que a gente está montando a malha cicloviária, que tem muito ciclista cobrando. Isso é bom, né? Porque em São Paulo, por exemplo... na época que o Haddad foi prefeito, ele investiu muito em ciclovia, mas ele fez isso de uma tacada só, e aí automaticamente você tinha ali um público que foi pouco usado, né? A ciclovia foi pouco usada e se deteriorou de uma forma muito rápida. E isso automaticamente não gerou assim, essa consolidação do modal ativo. Então, isso é uma coisa que é importante. A gente gosta, né, das pessoas cobrando, não, tem que botar ciclovia lá. E aí, quando alguém fala alguma coisa contra, não, olha, teve uma audiência pública, teve um abaixo-assinado, e aí eu jogo junto com o cidadão, né? Eu falei, vamos embora. Aqui, Fernanda, só lembrando, lembra da ciclovia da Amaral Peixoto, uma via grande e importante no centro da cidade. Uhum. Em 2013, o prefeito retirou todas as vagas de estacionamento que tinham, né, e colocou uma ciclovia. Principalmente ali foi uma briga muito pesada com o pessoal do fórum, né, que tinha aquelas vagas cativas. Imagina você tirar vaga de juiz, de desembargador, de promotor e colocar uma ciclovia. Ali foi uma briga danada e hoje... para você atravessar ali a rua, você tem que olhar um lado, o outro e tal, porque vem muita bicicleta, hoje né? você não consegue nem imaginar o Amaral Peixoto sem ciclovia, porque principalmente tem aquele bicicletário nas barcas, então você não consegue imaginar aquele pedaço ali sem ter aquilo, porque todo mundo usa. Quem vai para o Rio usa, quem trabalha no centro usa, e a Matheus até falou aqui que é pedalão de barco, das mãos até a praia. Aí, pronto. Tranquilo. Só descendo, ele passa pelo Engenho do Mato e vai lá para Itacoatiara, Itaipu, fica à vontade. É isso aí, ela sabia. Tem uma pergunta aqui da Tássia. Vocês já fizeram para ele? Ela perguntou aqui se acontece uma educação no trânsito no uso da ciclovia, porque na cidade onde ela reside, fizeram ciclovia, mas as pessoas não usam ou usam de forma errônea, por não terem esse conhecimento. Ah, beleza. Eu não tinha visto essa pergunta, não. Desculpa. Tássia, o que acontece? A gente tem aqui um departamento de trânsito, né, que é a NIT-Trans, e ele tem um departamento específico de educação para o trânsito. Então, inclusive, essa semana está sendo feita aqui na cidade de Niterói uma série de ações da Semana da Mobilidade, né? Então, iniciou no sábado passado e vai até o domingo, que é o Dia Mundial Sem Carro. Então, o próximo dia 26 é o Dia Mundial Sem Carro, e a gente tem uma série de ações ligadas aí nessa semana. E praticamente todos os dias existe aí
algum ato simbólico de educação para o trânsito. A ciclovia, principalmente em cidades como Niterói, né, que são cidades que não foram planejadas para isso, né, são requalificações urbanas que não são fáceis de serem feitas, né? E isso, por exemplo, gera um problema grande que a gente não pode colocar a ciclovia, em grande parte, né? A gente não pode colocar, por exemplo, ciclovia exclusiva para bicicleta. Então, a ciclovia ela é o que a gente chama de ciclovia compartilhada, né? Então, o pedestre ele vai usar, o skatista ele vai usar, o cara do patinete, da bicicleta elétrica, enfim. E isso é complexo, né? Isso é uma coisa complexa porque você tem ali demandas distintas, diferentes também, né? De uso, né? De velocidade, enfim. Então, isso é uma coisa que precisa, é aquilo que eu estou falando desde o começo, né? Uma grande transformação paradigmática no processo. Mas a gente tem feito, sim, é importante que a gente continue fazendo, mas também é importante que outros entes federativos continuem nos ajudando, né? Porque a gente faz um papel fiscalizatório também, mas existe um certo limite legal para isso, porque quem legisla e fiscaliza por lei é o Estado, né? Não é o município, né? Através do embasamento de um código de trânsito que é federal, né? Então, existem algumas regras e leis, né, que elas precisam ter esses entes federativos. Eu não estou aqui ausentando a responsabilidade do município, mas é importante também esse trabalho em parceria com os demais, né? A gente só pulou uma pergunta aqui do Matheus também, que é que você estava comentando sobre a ciclovia de Cambuinhas. Ele perguntou se era da praia até a pista. Esse trecho que eu comentei agora aqui é o trecho que vai sair da praia de Piratininga até a rotatória de Cambuinhas. Então, é um trecho complexo porque pega muito comércio, né? Tem um shoppingzinho, tem um centro comercial ali a gente tem igreja, ali do outro lado da rua a gente tem alguns bares, restaurantes, e aí a ciclovia ela vai passar em um dos lados, né? Ao lado da via de Piratininga para Cambuinhas. Então, nesse trecho tem ponto de ônibus, então existe uma série, na verdade são 2 pontos de ônibus que a gente transformou em 3, né? Para que a gente consiga dar uma fluidez maior ali, mas enfim, é um desafio grande. E a gente não tem dúvida que hoje, por exemplo, passa muita gente ali, né? Eu passo ali quase que diariamente. Então, isso é uma coisa que eu vejo ali os ciclistas sendo muito expostos, né? Os carros passam ali de uma forma muito complicada. E a gente requalificando aquela ciclovia, que hoje é uma tinta no asfalto, né? Então, a gente vai colocar ali segregador, isso vai ser fundamental para gerar mais segurança para o ciclista, né? Tem algum projeto desse também, de segregador na Froz? Porque a Froz também é extremamente perigosa para ciclista, né? Muito carro de fura sinal, né? Fura sinal não, fura faixa, né? Você mora em São Francisco? São Francisco. Mas eu passo pelo túnel, mas então, você passa pelo túnel, porque a Estrada Froz ela passou recentemente por uma requalificação e ela tem segregador praticamente em toda a via já. Entendi. Ali a Estrada Froz é bem perigosa mesmo, era bem perigosa. E ali antigamente era mão dupla, você acredita, Fernanda? Eu não peguei, não. Eu não peguei, não. Mão dupla e ônibus passando antes do túnel. Acredito, já falaram isso já, eu nem consigo imaginar. Mas realmente eu nem passo pela Froz, porque subir, né, e tudo mais, pelo túnel é muito mais rápido. Mas eu lembro que antigamente era bem perigoso. É verdade. A gente tem, é importante lembrar, também está falando muito de mobilidade aqui, né? Porque até estou puxando muito esse assunto, mas também é importante lembrar que Niterói tem 52% do seu território em unidades de conservação. Então, isso é muito bacana, pensar nessa proteção das nossas matas, da nossa Mata Atlântica, né? Como uma forma também de sequestro de carbono, né? Então, as árvores elas possuem também esse papel, não só de harmonizador, né, climático, né, de gerar mais equilíbrio, né, atmosférico, né, mas também
como uma forma aí de reduzir carbono. E a gente falar de 52% do território, mais da metade do território, em unidades de conservação, dentro de um contexto de região metropolitana, a segunda maior região metropolitana do país, e a gente está colado com a cidade do Rio de Janeiro aqui, né? Só tem a ponte de Niterói como sendo a nossa alça de ligação aqui, isso é muito importante, né? Então, a gente sabe que a especulação imobiliária ela é muito forte, presente na cidade de Niterói, e ter a população do lado dessa proteção ela é muito importante também, né? A Alessandra fez uma pergunta aqui, né? Luciano, uma dúvida? Isso. Por favor, você acredita que os desafios em relação às necessidades de cada local dificultam a resolução de políticas públicas nacionais ou faltam mais diretrizes que consolidem a gestão climática em cada cidade? Quando a gente fala de agenda climática, eu foquei bastante a minha apresentação aqui numa agenda subnacional, né? Numa agenda mais local, né? O porquê da gente tratar a questão climática a nível local. Mas não tenha dúvida que isso, por exemplo, é fundamental que outros entes federativos, né? Principalmente aí, o nível federal, ele tenha, por exemplo, uma participação muito importante e efetiva na construção de uma lei geral sobre todo esse processo. Infelizmente, esse governo atual ele não tem buscado esse entendimento, né? Inclusive, em grande parte, ele até nega a questão climática. Então, isso é um problema, de fato, como você colocou aqui, né? Faltam mais diretrizes? Sim, faltam diretrizes. Isso é um desafio? Sim, é um desafio muito grande, né? Não temos dúvida, por exemplo, que teremos diversos problemas com relação à escassez hídrica na Amazônia, no Nordeste, ainda no Nordeste, existem algumas pesquisas que mostram que pode ter uma variação um pouco grande nesse processo, mas na Amazônia e no Centro-Oeste, é fato, por exemplo, que a gente vai ter um regime pluviométrico menor nas próximas décadas. A gente está falando de Centro-Oeste, por exemplo, que tem um Pantanal, né, um bioma tão importante, que a gente tem, por exemplo, aí no Centro-Oeste também o grande agronegócio brasileiro, grande produção de alimentos aí para grande parte do mundo, né? Então, e esses alimentos eles já viraram commodities, e se essas commodities, por exemplo, a gente não conseguir vender também, isso vai gerar um grande complicador na economia do país. Então, o que a gente está falando aqui é uma coisa muito grave, né? Não é uma coisa, por exemplo, daquele famoso eco-chato da década de 80 e 70, que levantava a bandeira e abraçava a árvore e falava assim, não, a gente precisa proteger a natureza. A gente está falando de uma coisa muito maior, a gente está falando de respeito à vida, a gente está falando de um planejamento aí para o país, né, e para o mundo, para as próximas décadas. Então, é uma coisa muito mais de responsabilidade. E sim, faltam diretrizes nesse processo. Colocaram aqui... perdão, Luciano. Não, pode falar, pode falar. Eu tento levar aqui dois comentários, né, do Tiago e da Alessandra, né? Eu tento colocar aqui não uma questão da política em si, né? Eu acho que é unanimidade quando a gente conversa sobre a questão ambiental, com a questão climática, é unanimidade que o governo federal hoje ele joga contra todo esse processo, tá? Independentemente de qualquer vertente ou ideologia que qualquer um tenha aqui, né? E eu faço isso de peito aberto, de forma bem democrática para discutir isso, mas é fato que hoje o Brasil, dentro de um cenário internacional, ele está sendo descredenciado, né? Hoje o presidente, por exemplo, está na ONU falando em verdades, né? A gente tem aí o ICLEI, como eu falei para vocês, né? Que é um órgão internacional que a gente tem feito um trabalho muito ajustado junto com a Unesco, com a ONU e o próprio ICLEI, né? Eles estão focando muito nas cidades porque eles sabem que o governo federal eles não podem contar, né? Então, essa agenda subnacional ela não é à toa, né? Ela não está sendo discutida aqui de uma forma despretensiosa. Não, existe uma costura importante
que é nas cidades que a gente vai discutir isso, porque o governo federal, infelizmente, não está dando o embasamento legal que a gente precisa, né? Verdade, Luciano. Infelizmente, né? E temos aí esse tema, essa temática que está tão emergente atualmente. Então, a gente fica até triste, porque nós, como futuros profissionais, ou até mesmo profissionais da área, vê que nós não temos esse embasamento, mas estamos aí, né, gente? Nós somos o futuro, né? E a mudança começa no individual, e assim a gente consegue chegar no coletivo. Né, Luciano? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de reflexão, principalmente para o ano que vem, que é um ano eleitoral, né? Eu acho que essa bipolaridade ela fez muito mal para o país, né? Aqui a gente não tem que discutir direita e esquerda, pessoal. A gente tem que discutir eixos, a gente tem que discutir a vida, a gente tem que discutir a economia, a gente tem que discutir, por exemplo, a pandemia, a gente tem que discutir a fome, o desemprego, né? Eu acho que desvirtuar o debate, né, para colocar a culpa, né, em um lado, né, eu acho que é vergonhoso. Você tem que assumir a responsabilidade do fato, né, enquanto poder de caneta que possui, e colocar ali essas questões, né, e não ficar fazendo campanha eleitoral ao longo do governo inteiro, né? E é isso que a gente tem visto, né? Sem dúvidas, concordo plenamente com o que você falou aí. A questão é que a gente tem que colocar os assuntos em pauta, em prática, né? E, gente, o Luciano daqui a pouco vai ter que sair, né, Luciano? A gente já queria liberá-lo, até porque ele vai entrar em outra reunião. Então, muito obrigada, Luciano. Gostamos muito aqui da interação que tivemos, né? A galera realmente está super elogiando a sua participação aqui conosco sobre o assunto. Agradeço também, espero muito, desejo boa sorte aí nessa caminhada em relação à Secretaria do Clima. Tenho certeza que durante a sua gestão surgirão muitos projetos, né, que possam aí servir de exemplos para futuros municípios, e espero que sirvam, né? Torcemos por isso, e quem sabe aí atingir lugares do Brasil. Temos aqui vários lugares do Brasil, por que não, galera, levar essa ideia, né? É super importante. Então, muito obrigada. Eu poderia pedir uma gentileza, não sei se todos vão conseguir, né? Porque eu não sei como é que está. Às vezes a gente vê de uma forma improvisada, né? Uma palestra, uma live. Mas se a gente pudesse fazer um print de tela aqui, só para fazer registro dessa palestra, e se vocês puderem, quem puder abrir a câmera, né? Eu acho que, se possível, vai ser muito legal. E aí colocar aqui... Aqui eu acho que o view aqui, como é que eu vou fazer para poder ver todo mundo? A galeria. Beleza. Está aqui. Seria muito legal. Quem está presente aqui também é meu subsecretário, agora que eu estou vendo aqui, o Fernando Guido. Falei até dele, ele apareceu aqui, mas sem problema. Vamos lá. Deixa eu fazer um print de tela aqui também. Vou colocar lá nos meus stories agora. Coloca assim, nos marque lá, que nós também vamos fazer um print de tela aqui. Gente, quem puder abrir, tiver câmera, abre sim. Abre aí que nós também vamos fazer. E também marque a gente lá nos stories, gente. Quem for tirar print aí, marque que a gente vai repostar. Vou marcar agora aqui. Que ótimo. Gente, muito obrigado. Estou à disposição. Meus contatos ficaram no chat, tá? Sem problema nenhum. A gente pode avançar aqui muito em muitas ações, né? Me coloco à disposição, então, daqui para frente também. E o que eu puder contribuir, estou aí a inteiro dispor, tá bom? Muito obrigada, Luciano. Okay. Com certeza manteremos contato aí com você, viu? Muito obrigada. Abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.